Olá, esta é uma videoaula de Estruturas Metálicas 1, do curso Engenharia Civil, na modalidade de ensino remoto emergencial, sobre estabilidade lateral e análise estrutural. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Na análise de uma estrutura qualquer, podemos também considerar as imperfeições iniciais geométricas e de material, sendo esta última também chamada de não linearidade física, a qual, quando considerada na análise estrutural, ela será uma análise de primeira ordem, chamada inelástica ou plástica. Em um gráfico, se olharmos um gráfico, tensão, deformação. Isso quer dizer que o gráfico tensão-deformação, ele possui a parte inicial rígido, ou elástico, e uma parte não elástica, ou inelástica, chamada de plástica, como este gráfico aqui. E mesmo nesse tipo de análise, a estrutura é analisada ela indeformada. Já na análise de segunda ordem, plástica ou inelástica, além das imperfeições iniciais de material, é acrescida as imperfeições geométricas, resultando em um tipo de análise mais representativo do comportamento estrutural e da resistência de estruturas do tipo pórtico. Na análise de uma estrutura, devemos considerar os efeitos das imperfeições iniciais geométricas para que possamos prever os possíveis desaprumos na hora da montagem dessa estrutura. Para isso, devemos considerar em cada andar um deslocamento horizontal relativo entre os níveis inferiores e superiores, que é chamado de deslocamento interpavimento, que ele possui um valor de h sobre 333. Esse deslocamento é estaticamente equivalente introduzirmos em cada andar uma força fictícia, que podemos chamar de força nocional. E ela possui um valor de 0,3% das cargas gravitacionais de cálculo totais que chega nesse andar. São aquelas das subestruturas de contraventamento e dos elementos contraventados. Como as estruturas reais são espaciais, devemos considerar esse efeito em todas as direções, tanto transversalmente quanto longitudinalmente, porém, um de cada vez. Em cada uma dessas direções, devemos aplicar essas forças nos dois sentidos, para que buscamos os esforços solicitantes de cálculos mais desfavoráveis em cada barra dessa estrutura. O efeito desse tipo de imperfeição deve ser considerado de forma bastante rigorosa, já que parte do princípio de ocorrência de um desaprumo estrutural de valor bem elevado, uniforme e sempre para o mesmo lado da estrutura, tornando então este valor final entre o último pavimento e o primeiro um valor bem abrangente e a ser considerável. Por este motivo, além desse efeito das imperfeições geométricas, seria bastante conservador considerarmos outras forças horizontais, por exemplo, carregamento de vento ou também de equipamentos que estejam movimentando dentro da estrutura.
Aqui deixei para vocês 2 links para vocês relembrarem sobre esses carregamentos de ventos em estrutura, até mesmo como calculá-los, grosso modo. Diante disso, ou seja, desse conservadorismo, a NBR prescreve que não é necessário inserirmos o efeito das imperfeições iniciais geométricas nas combinações de ações em que existem essas forças horizontais de vento ou de equipamento. Ela prescreve ainda que este efeito, quando considerado, não precisa ser incluído no valor das reações horizontais de apoio para o dimensionamento das bases de pilares e das fundações. Barras de aço que compõem uma estrutura, por serem dimensionadas com suas propriedades plásticas, isto é, com tensões e deformações além do patamar de escoamento, então, no regime plástico, do gráfico tensão-deformação, podem sofrer plastificações parciais, que é um princípio de mecanismo de rótulo plástica, e estas podem ser agravadas pelas tensões residuais que constituem estes perfis estruturais. Nos elementos mistos de aço e concreto, como por exemplo os pilares e as lajes em steel deck, além das possíveis plastificações parciais do componente de aço, o concreto possui um comportamento não linear no gráfico tensão-deformação, desde a parte inicial do gráfico. A consideração de material elástico linear nas análises elásticas não detecta esse fenômeno da imperfeição inicial, que causam redução da rigidez e aumento dos deslocamentos, como vocês podem observar na comparação da análise elástica para a análise plástica, que possuem essas imperfeições iniciais. Também chamamos de não linearidade física. E isso altera os valores dos esforços solicitantes nas análises de segunda ordem, podendo o material atingir a sua plastificação total, tendo um grande deslocamento e gerar um colapso estrutural. O efeito da não linearidade do comportamento do concreto, unido ao efeito da plastificação parcial do aço, chamamos de imperfeições iniciais de material, e que deve ser levado em conta na análise estrutural de uma peça ou de uma estrutura como um todo. Um procedimento simplificado para considerarmos o efeito das imperfeições iniciais consiste em efetuarmos uma análise reduzindo a rigidez à flexão e a rigidez axial de todas as barras para 80% dos valores originais. Desta forma, para barras de aço, devemos considerar o modo de elasticidade reduzido, como vocês podem observar no gráfico tensão-deformação. E ele vai ser de 80% do modo de elasticidade original, que é este aqui. Sabendo que o modo de elasticidade para o aço, segundo a NBR 8800, é de 200 GPa, então esse modo de elasticidade reduzido será de 160 GPa. Essa redução do modo de elasticidade deve ser utilizada durante todo o processo da análise estrutural, sobretudo quando se determina a força axial de flambagem elástica, NE, para obtermos o coeficiente B1 de amplificação dos esforços. Como regra geral, a determinação desses esforços solicitantes de cálculos ou das tensões geradas para a verificação do estado limite último das estruturas, devemos realizar a partir de uma análise
de segunda ordem, ou seja, considerando os efeitos local, N deltinha, e global, P deltão, e considerando os efeitos das imperfeições geométricas e de material. De forma resumida, efetuamos inicialmente uma análise de segunda ordem, conforme estudamos no subitem 5.2.3 da parte 1 desta presente aula, para cada uma das possíveis combinações últimas de ações que podem solicitar uma estrutura, as quais estudamos lá na aula 4, aula passada. Posteriormente, consideramos os efeitos das imperfeições iniciais geométricas por meio das forças nocionais, que são fictícias, exceto nos casos de combinação de ações em que existam forças horizontais de vento ou de equipamento, conforme vimos no item 5.3.2. Por fim, consideramos o efeito das imperfeições iniciais de material, aquelas em que as tensões residuais afetam ou agravam a rigidez do material, utilizando as rigidezes reduzidas desses componentes estruturais. As estruturas, de modo geral, podem ser classificadas quanto ao seu nível de deslocamento horizontal. Aquelas de grande deslocabilidade possuem um coeficiente B2 superior a 1,55 quando calculado com as rigidezes reduzidas. E se este coeficiente for calculado com a rigidez original, ele terá um valor de 1,44. Ao utilizarmos o método da amplificação dos esforços solicitantes, por exemplo, pode gerar resultados imprecisos. E na prática, essas estruturas com grande deslocabilidade é muito pouco utilizado. Já para as estruturas de pequena deslocabilidade, o valor de B2 não ultrapassa 1,13 quando calculadas com as rigidezes reduzidas, ou 1,10 se esse B2 for calculado com as rigidezes originais. Neste caso, a estrutura será considerada muito pouco susceptível ao efeito P deltão, que é aquele deslocamento relativo na horizontal. E para média deslocabilidade, se o valor de B2 estiver entre 1,13 e 1,55. O coeficiente B2 representa em cada um dos andares de um pórtico, em termos aproximados, a relação entre o deslocamento lateral, o delta aqui, obtido da análise de segunda ordem, que é a estrutura deformada, e o da análise de primeira ordem, que é a estrutura indeformada inicialmente. Isso será importante ao utilizarmos os softwares de análise estrutural que fazem a análise de segunda ordem, quando devemos também processar a análise de primeira ordem, que é a estrutura indeformada, e obter o coeficiente B2 pela relação entre os deslocamentos laterais de ambas as análises, ao invés de utilizarmos a equação de B2. Devemos ficar atentos ao utilizarmos esses softwares de análise estrutural se eles utilizam e fornecem boas respostas quando os deslocamentos das estruturas são grandes, ou seja, um valor de B2 superior a 1,55, pois na maioria deles são desenvolvidos utilizando a teoria de pequenos deslocamentos, o que fornecem resultados incorretos quando este valor de B2 ultrapassa o limite de 1,55. Em estruturas indeslocáveis lateralmente, por estar contida lateralmente, e que estão sujeitas a momentos fletores, por ter carregamento nas suas escoras ou vigas, basta considerarmos o efeito local N deltinha nos valores desses momentos.
Além disso, nessas situações de indeslocabilidade, as imperfeições geométricas não precisam ser consideradas, pois os apoios laterais, essas contenções, ao longo das alturas dos andares, absorvem diretamente essas forças horizontais decorrentes das imperfeições, que são aquelas devido à montagem, à falta de prumo na montagem da estrutura, o que permite também desprezar as imperfeições de material, que é utilizando a rigidez reduzida, pelo fato de serem pouco relevantes. Vale ressaltar ainda que as ações precisam ser combinadas antes mesmo da análise de segunda ordem, pelo fato das respostas na estrutura dependerem da interação entre essas ações. Por exemplo, se um vento vai ser de sobrepressão interna ou de sucção, isso vai gerar respostas diferentes. Há ainda situações bastante específicas para a análise de primeira ordem, que são aquelas situações que não necessitamos de considerar os efeitos das imperfeições, tanto geométrica quanto de material. Por exemplo, as estruturas indeslocáveis lateralmente, em que as suas barras não ocorrem momentos fletores, que é o caso de treliças birrotuladas, podendo ser de piso ou de cobertura, com um comportamento independente do restante da estrutura, como neste caso aqui, deste telhado. A estrutura treliçada trabalha independentemente da estrutura do pilar. Nesse tipo de treliça, os deslocamentos laterais, no seu plano, são bastante pequenos, o que significa que o efeito global de segunda ordem, que é o efeito P deltão, pode ser desconsiderado e o efeito local, N deltinha, não existe, pelo fato de suas barras não apresentarem flecha por estarem sujeitas apenas forças axiais, de compressão ou de tração. Como eu disse anteriormente, e reforçando, as imperfeições geométricas axiais são desprezíveis, pelo fato de não existir, propriamente dito, o desaprumo de pilares nessa estrutura. E, sem o efeito de segunda ordem, P deltão e N deltinha, não faz sentido considerarmos as imperfeições iniciais de material. Ao analisarmos as estruturas no estado limite de serviço, ou seja, para determinarmos as respostas, que são os deslocamentos, podemos utilizar a análise estrutural de primeira ordem, sendo desnecessário considerarmos os efeitos das imperfeições, tanto geométrica quanto de material, desde que o coeficiente B2 de amplificação dos esforços, quando calculados com as rigidezes reduzidas, obtida no estado limite último, não superar 1,55. Alguns requisitos importantes devem ser destacados para as contenções laterais. Se uma análise de segunda ordem for realizada apenas com as subestruturas de contraventamento, devemos garantir que essas contenções laterais, que podem ser as escoras e suas ligações, tenham capacidade resistente suficiente, ou seja, essas escoras não podem sofrer deformação, tanto de compressão quanto de estiramento, devido à tração. Isso para restringir perfeitamente a flambagem desses elementos contraventados. Ou melhor dizendo, caso essa escora CD da extremidade, essa escora intermediária AB, possuam capacidade resistente suficiente, este elemento contraventado estará adequadamente travado e ele flambará com um comprimento igual a L, o que chamaremos de comprimento destravado em aulas futuras, quando analisarmos barras submetidas a esforços de compressão. Agora, se essas escoras
A, B não possuírem capacidade suficiente, elas não conseguirão travar esse elemento contraventado, o que irá falhar por uma instabilidade lateral ou por ruptura, com um comprimento agora maior, que é de 2L. Ou seja, quanto maior o comprimento destravado, menor a força axial de flambagem, que é a carga crítica que estudamos lá na resistência dos materiais. Para que essas contenções laterais possuam capacidade resistente suficiente, elas devem suportar uma força axial solicitante de cálculo com valor de modo conservador igual e dado por esta equação, onde o somatório dessas cargas de compressão solicitante de cálculos que serão nos elementos comprimidos, travados, que são esses aqui, no ponto de aplicação de travamento. Então, neste ponto e neste aqui. O alfa red nesta equação é dado por essa equação, onde M é o número de elementos a serem travados. Aqui neste exemplo, será apenas este elemento aqui, ou seja, apenas um. Essas equações nos mostram que a força solicitante de cálculo nessas contenções laterais será igual a 1% do somatório das forças axiais de compressão solicitante de cálculo nesses elementos travados, e sendo minorada por este fator alfa red, que é dado por essa equação, como eu mostrei anteriormente, que por sua vez depende do número de elementos a serem travados. E ele tem o objetivo de considerar que provavelmente nem todos os elementos a serem travados exercerão em um mesmo tempo solicitações de mesma direção nessas contenções laterais. Isso quer dizer que uma contenção pode estar solicitada por meio de tração e a outra por meio de compressão. E isso deve ser considerado e reduzido nesta força axial solicitante de cálculo desses elementos estruturais. Vamos analisar este exemplo que apresenta como determinarmos a força axial NBRSD em uma estrutura de 2 andares, onde os elementos contraventados A e B são contidos lateralmente na sua extremidade superior e na seção intermediária, por escoramentos que estão ligados a uma subestrutura de contraventamento, podendo aqui ser um daqueles tipos que a gente analisou lá no início da aula, que foi as estruturas de cisalhamento, as paredes de cisalhamento, os pórticos ou as estruturas contraventadas por meio de sistemas treliçados. Podemos observar que essas duas escoras que estão entre o elemento contraventado A e B são responsáveis por travar apenas este elemento contraventado A, pelo fato de transmitirem a força desestabilizante deste elemento contraventado até este elemento contraventado B. E com isso, possui o fator de redução, alfa red, igual a 1 pelo fato do M da incógnita M, que é o número de elementos contraventados a serem travados, ser igual a 1, por ser só este. Observe agora que a força solicitante de cálculo para essas escoras são dadas por essa equação, onde a somatória dos carregamentos que chegam até o ponto de encontro entre o elemento contraventado e elas, aqui nessa primeira, no pavimento superior, temos apenas esse carregamento P22, e aqui temos, além desse carregamento P22, o carregamento P21. Então, aqui teremos
a força axial apenas com esse carregamento e aqui com a soma desses dois carregamentos. Já essas duas escoras que estão entre o elemento contraventado B e esse contraventamento são responsáveis por travar tanto este próprio contraventamento B quanto o contraventamento A. Pelo fato de transmitirem as forças desestabilizantes vindas desse elemento contraventado A e também do B, até ao contraventamento aqui. E por isso, o alfa-RED agora, que é o fator de redução dessa força axial da escora, será de 0,86 pelo fato do M agora ser igual a 2, que corresponde a dois elementos contraventados a serem contidos nesses pontos. Aqui agora, então, a força axial solicitante de cálculo desta escora será a soma do carregamento gravitacional contido até aqui, que é este P12 e P22. Ficando assim, então, a equação dessa força axial. E aqui no pavimento inferior, será dado por todas as forças que são contidas até aqui. Então, essas duas, P12 e P11, mais P22, mais P21. Esta equação da força axial solicitante de cálculo das contenções laterais deve ser também aplicada em diversas outras situações relacionadas ao travamento de componentes estruturais, como, por exemplo, as mãos francesas, que são essas barras que contêm essa barra inferior da estrutura a ser contraventada, conforme eu já expliquei para vocês anteriormente. Por fim, deixo como sugestão para vocês estudarem os exemplos de aplicação do capítulo 5 deste livro, que é referente à estabilidade lateral e análise estrutural. E também deixarei esses exercícios disponíveis lá no Moodle para aqueles que não possuem esse livro ainda. E caso vocês fiquem com dúvidas, podemos encontrar na aula síncrona desta semana para conversarmos, retirarmos as dúvidas. Deixo para vocês, no momento de hoje, como sugestão de leitura, o livro do físico Leonard Miladinov, O Andar do Bêbado, que, como o próprio subtítulo nos diz, como o acaso determina nossas vidas. Aqui vocês vão ver que eventos aleatórios influenciam bastante no nosso cotidiano. Aqui vocês podem ver alguns vídeos resumos sobre o livro e a entrevista do escritor, apresentando mais detalhes desta referência literária. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula.